O Senado alcançou 41 votos favoráveis à abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, número mínimo exigido para dar início ao procedimento. O resultado pressiona o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a decidir se colocará o tema em pauta, caso seja aberto. O processo afasta imediatamente o ministro, permitindo uma investigação que pode durar de 3 a 6 meses. A votação final exige 54 votos para confirmar a saída definitiva do cargo. Apesar do avanço, não há garantia de que a medida será pautada. Setores políticos ainda divergem sobre a viabilidade e os impactos de um eventual afastamento de Moraes no equilíbrio institucional do país. A conquista de 41 apoios no Senado para o impeachment de Alexandre de Moraes representa mais do que um marco numérico. Evidencia um desgaste crescente entre parte do Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. O número, embora suficiente para iniciar o processo, abre uma nova fase de pressão política para aliados de Moraes. A movimentação sinaliza um risco de instabilidade institucional e um possível enfraquecimento da autoridade do STF. Já opositores afirmam que a medida é necessária para frear abusos e restabelecer limites entre poderes. O papel do presidente do Senado será crucial. Colocar ou não o processo em pauta pode definir seu futuro político e alterar as relações de força em Brasília, especialmente em um cenário já marcado por disputas internas e alianças instáveis. Fontes próximas ao Senado relatam que, nas últimas semanas, articulações intensas ocorreram fora dos holofotes para garantir os 41 votos, que permitem abrir o processo contra Alexandre de Moraes. O movimento envolve não apenas opositores ideológicos, mas também parlamentares preocupados com a postura do ministro em casos específicos. A pressão não se limita ao plenário. Reuniões reservadas, promessas políticas e até ameaças veladas teriam feito parte das negociações. A percepção de que a proteção política a Moraes está enfraquecendo ganhou força após recuos estratégicos de aliados na Câmara, embora o placar mínimo já esteja alcançado. A pauta depende de decisão da presidência do Senado. Nos bastidores, comenta-se que o impasse pode travar votações importantes, criando um clima de paralisação e desgaste generalizado entre as lideranças. 41 senadores dispostos a iniciar o impeachment de Alexandre de Moraes, um número que, há poucos meses, parecia improvável. Esse avanço não nasceu de um único estopim, mas de um acúmulo de atritos, ressentimentos e disputas silenciosas entre o Supremo e parte do Parlamento. Há um elemento de cálculo frio nessa contagem. Muitos sabem que a vitória final exige 54 votos, mas reconhecem que o simples início do processo já afasta o ministro e reconfigura o tabuleiro político. É um lance que pode mudar alianças e abrir novas frentes de negociação. O desafio agora é medir consequências. Avançar sem garantia de desfecho pode fortalecer adversários. Recuar pode passar a impressão de fraqueza. Em Brasília, esse tipo de movimento raramente é apenas jurídico. É, acima de tudo, um teste de força e sobrevivência política. A determinação do ministro Alexandre de Moraes de aplicar prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro provocou forte reação política. Fontes do governo, ouvidas reservadamente, admitem que a medida foi um erro estratégico, pois acabou reunindo forças da direita no momento em que a oposição estava fragmentada. A repercussão também afetou o cenário internacional, enfraquecendo o discurso de aliados que defendiam Moraes contra críticas de Donald Trump. Analistas apontam que a ação foi percebida como perseguição, reforçando a narrativa de vitimização de Bolsonaro. Além disso, a prisão estimulou manifestações populares expressivas, surpreendendo até setores da oposição que não esperavam grande adesão. O episódio aumentou a pressão sobre o STF e gerou temores de um movimento político semelhante ao antipetismo que marcou a última década. A ordem de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, assinada por Alexandre de Moraes, expôs uma fissura entre o STF e o próprio governo Lula. Internamente, membros do executivo reconhecem que a decisão foi contraproducente, pois permitiu à direita reorganizar-se politicamente e atrair apoio de partidos do centro. O caso surgiu em um contexto delicado, com o governo sendo pressionado pela reação negativa de empresários e pelo impacto de tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros. Ao invés de isolar Bolsonaro, a medida convergiu em insatisfações e ofereceu um novo foco para a mobilização de sua base. Especialistas indicam que esse episódio pode cristalizar um sentimento popular de rejeição às figuras ligadas à decisão, repetindo o fenômeno de mobilização que o antipetismo representa. Essa dinâmica pode alterar o equilíbrio de forças no Congresso e nas eleições futuras. Nos bastidores de Brasília, a decisão de Alexandre de Moraes foi recebida com desconforto,
até por aliados habituais do ministro, de partidos como PSD e PSDB, que antes apoiavam as ações do STF contra Bolsonaro, passaram a rever posições após a repercussão negativa do caso. Relatos indicam que a manifestação popular ocorrida dias antes da prisão foi maior do que o esperado, contrariando projeções de esvaziamento. Esse fator teria influenciado a leitura de que a medida judicial poderia acirrar ânimos, mas a ordem acabou sendo mantida. No Congresso, interlocutores afirmam que a reação uniu bancadas antes divididas. Negociações sobre pautas como o fim do foro privilegiado e anistia a investigados ganharam força, revelando que a prisão não apenas falhou em desmobilizar a oposição, como a fortaleceu de forma inédita. A história política brasileira já viu manobras ousadas, mas poucas tiveram efeito tão imediato quanto a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ao tomar essa decisão, Alexandre de Moraes parecia buscar firmeza institucional, mas acabou abrindo espaço para um raro alinhamento entre direita e centro. A movimentação nas ruas, que se imaginava tímida, mostrou vigor surpreendente. Esse retorno da política às praças e avenidas remete a outros momentos em que a pressão popular alterou o curso de governos, como nas jornadas contra a inflação ou nos protestos pelo impeachment. O problema, aqui, é que a ação judicial alimentou a narrativa de perseguição, corroendo a imagem do STF. Quando figuras conhecidas por seu pragmatismo como Gilberto Kassab se afastam de um aliado, a mensagem é clara, a posição se tornou insustentável. Se há algo que a política ensina é que apoio é moeda volátil, e no caso de Moraes, essa moeda começou a perder valor rápido demais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu enviar à primeira turma da Corte o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro, contra a decisão que impôs sua prisão domiciliar. A medida aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República, antes de ser apreciada pelo colegiado. A decisão segue o procedimento comum para recursos contra medidas monocráticas, que costumam ser avaliados por um grupo de ministros. A primeira turma é composta por Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Para que o recurso seja aceito, 3 dos 5 integrantes devem votar favoravelmente a Bolsonaro. A expectativa é de que a maioria mantenha a decisão de Moraes, mas a votação é considerada estratégica, já que colocará os demais ministros em posição de declarar apoio ou oposição à medida. O resultado poderá influenciar etapas futuras do processo, e a permanência ou não da prisão domiciliar. Escolha de Alexandre de Moraes de levar o recurso de Jair Bolsonaro à primeira turma do STF tem implicações além do mérito jurídico. Ao submeter a medida ao colegiado, Moraes coloca em teste a coesão interna da Corte e expõe cada ministro à pressão política internacional. O cenário é complexo. Há receio de que manter a prisão domiciliar possa gerar repercussões externas, incluindo sanções previstas pela Lei Magnitsky. Por outro lado, reverter a decisão poderia ser interpretado como recuo frente a pressões políticas, especialmente diante das acusações de afronta às instituições. Analistas apontam que o resultado será lido como termômetro do apoio interno. A Moraes, uma confirmação da prisão reforçaria sua posição. Já uma reversão, ainda que parcial, poderia fragilizar sua autoridade e alterar o rumo dos processos contra Bolsonaro e aliados. Nos corredores do Supremo, a decisão de Alexandre de Moraes de levar à primeira turma o recurso de Jair Bolsonaro gerou desconforto. Fontes próximas apontam que alguns ministros não queriam se pronunciar formalmente, temendo as implicações políticas e jurídicas de um voto público. A postura de Moraes é vista como uma forma de dividir responsabilidades. Exigindo que seus pares assumam posição direta diante do caso. Essa movimentação ocorre em meio a relatos de insatisfação de ministros que, segundo bastidores, não foram consultados antes da determinação da prisão domiciliar. Há também especulação sobre articulações discretas, envolvendo pressões externas e compromissos prévios. Enquanto alguns acreditam que a maioria seguirá com Moraes para evitar desgaste institucional, outros apostam que votos contrários podem surpreender. Alterando o rumo do julgamento, a remessa do recurso de Bolsonaro à primeira turma não é apenas mais um trâmite do Supremo. É um movimento calculado que coloca cada ministro sob holofotes, em um momento em que a Corte enfrenta pressões internas e externas, inéditas desde a redemocratização. Já vi casos em que decisões semelhantes uniram a Corte. Desta vez, a tendência é inversa. Há feridas abertas por falta de diálogo, e a condução unilateral da prisão domiciliar acendeu um alerta vermelho. Se Moraes esperava reafirmar sua autoridade, pode acabar revelando fissuras antes encobertas. O
julgamento será mais que uma decisão sobre liberdade ou restrição. Ele medirá lealdades, calibrará forças e deixará claro até onde vai a disposição dos ministros de enfrentar repercussões políticas e diplomáticas. Qualquer que seja o resultado, o Supremo sairá diferente dessa votação. Circula em Brasília a informação de que Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, cogita renunciar ao cargo antes do término de seu mandato, previsto para setembro. Caso a renúncia ocorra, o vice-presidente do STF, Luiz Fux, assumiria a presidência. A notícia ganhou força devido a rumores sobre tensões internas na corte e o impacto da lei Magnitsky sobre os ministros. O desgaste do presidente do STF estaria ligado a um conflito crescente dentro do tribunal, especialmente após decisões polêmicas envolvendo processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação do ministro Alexandre de Moraes tem sido alvo de críticas internas, e sua insistência em manter ações contra Bolsonaro geraria pressão sobre Barroso. A possibilidade de renúncia imediata está sendo avaliada como uma reação à crise. Embora ainda não haja confirmação oficial, o cenário aponta para um racha na corte, com ministros preocupados sobre os desdobramentos jurídicos e políticos. Caso Barroso realmente deixe o STF antecipadamente, o impacto na condução dos processos e na estabilidade da corte pode ser significativo. Sobretudo no contexto das investigações que mobilizam o tribunal, atualmente, a suposta intenção de Luiz Roberto Barroso de renunciar antes do fim de seu mandato à presidência do STF revela um quadro complexo de disputas internas e desafios institucionais. A pressão advém de divergências sobre o tratamento dado a casos envolvendo Jair Bolsonaro, principalmente após a decisão de Alexandre de Moraes de transferir processos para a primeira turma do tribunal. Tal medida gerou desconforto entre os ministros e ameaça a coesão do Supremo. Além da crise política, o temor das implicações da Lei Magnitsky sobre os magistrados agrava o ambiente, tornando a permanência de Barroso insustentável diante da possível exposição internacional. A renúncia antecipada poderia sinalizar uma fragmentação da corte, colocando Luiz Fux numa posição delicada como novo presidente. Diante de um cenário polarizado e de enorme pressão pública, essa conjuntura evidencia a fragilidade do Supremo. Em momentos decisivos, ressaltando a dificuldade de seus membros em conciliar a técnica jurídica com as tensões políticas. A saída de Barroso poderia acelerar transformações no tribunal, influenciando tanto o andamento dos processos quanto o equilíbrio institucional. Num momento de alta volatilidade democrática, nos corredores do Supremo, comenta-se intensamente sobre o desgaste de Luiz Roberto Barroso, com rumores de que ele pode antecipar sua saída da presidência da Corte. Fontes internas indicam que o ministro enfrenta um dilema provocado pelo crescente atrito com Alexandre de Moraes, que vem adotando uma postura cada vez mais firme contra Jair Bolsonaro, arrastando a corte para um cenário de instabilidade. A tensão aumenta porque Moraes estaria pressionando seus pares a seguirem sua linha dura, ameaçando arrastar todos para possíveis complicações jurídicas relacionadas à Lei Magnitsky. Isso geraria um isolamento político para Barroso, que teria de administrar o conflito entre ministros que apoiam medidas rigorosas e aqueles que temem as consequências dessa exposição internacional. A antecipação da aposentadoria, segundo apurações, não decorre somente de motivos pessoais ou medo de repercussões, mas da percepção de que o ambiente no STF se tornou insustentável, com divisões internas e disputas pelo controle da agenda judicial. Se confirmar, a saída de Barroso marcará um capítulo de ruptura no tribunal e abrirá caminho para mudanças na condução dos processos mais sensíveis da atualidade. Observando o que acontece no Supremo, não é difícil perceber que a possível renúncia de Luiz Roberto Barroso é muito mais que uma simples movimentação administrativa. Ela reflete um cenário onde as tensões políticas e jurídicas se entrelaçam, evidenciando o desgaste de um tribunal que, embora técnico, tem se mostrado profundamente afetado por pressões externas e internas. Barroso, à frente da corte no momento delicado, vive a difícil tarefa de equilibrar forças divergentes e interesses conflitantes. A crise causada pelo embate em torno do ex-presidente Bolsonaro e as estratégias adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes tem deixado claro o quanto o STF está dividido e como isso pesa sobre quem está no comando. Barroso enfrenta a pressão de um lado que exige rigor e do outro que busca distanciamento. Em um ambiente onde qualquer decisão pode ter repercussões duradouras para a instituição e para a democracia brasileira, a saída antecipada dele não será um simples ato protocolar,
mas um sinal de que o Supremo está atravessando um período de crise profunda, que pode redefinir sua atuação e seu papel na política nacional. A chegada de Luiz Fux à presidência, nesse contexto, levanta dúvidas sobre como o tribunal irá lidar com esses desafios e se conseguirá restabelecer sua estabilidade e credibilidade diante da sociedade. Ontem, a Câmara dos Deputados e o Senado passaram por momentos de grande instabilidade, com ambas as casas ocupadas por manifestantes. Os presidentes Alcolumbre e Hugo Motta tentaram retomar o funcionamento normal do Congresso, promovendo acordos com líderes partidários. Alcolumbre afirmou que não pautará impeachment de ministros do STF, mesmo se tiver 81 assinaturas. Apesar das negociações, Motta negou ter feito acordos, mas fontes confirmam que o Colégio de Líderes decidiu pela votação da anistia na próxima semana. A crise expôs a perda de controle dos presidentes, diante da oposição e das pressões do STF, que ameaçou agir contra parlamentares. A situação política continua delicada, com o risco de destituição de ambos os líderes, que enfrentam maiorias contrárias em suas respectivas casas. A articulação para garantir o funcionamento do Congresso envolve um acordão entre partidos, mas a instabilidade persiste. A recente confusão que tomou a Câmara e o Senado revela um embate intenso entre os poderes legislativo e judiciário, com Alcolumbre e Hugo Motta no centro da crise. O presidente do Senado rejeita pautar o impeachment de ministros do STF mesmo diante de pressão popular, enquanto Motta parece ter sido marginalizado no acordo firmado pelos líderes da Câmara. Essa dinâmica evidencia a fragilidade dos comandos do Congresso, que precisam equilibrar interesses divergentes e as ameaças do Supremo, que prometeu retaliar processos contra parlamentares. A negociação da anistia mostra como os líderes buscam preservar suas posições frente à instabilidade crescente e ao descontentamento político. O episódio é um retrato da complexidade do sistema político brasileiro, onde acordos informais e o jogo de poder nas sombras definem o ritmo da agenda legislativa. A possibilidade real de destituição de Alcolumbre e Motta aponta para uma reconfiguração das lideranças na Câmara e no Senado. Por trás da aparente normalidade da retomada dos trabalhos em Brasília, a situação dos presidentes do Senado e da Câmara é crítica. Alcolumbre anunciou que não pautará impeachment de ministros do STF, mas internamente há dúvidas sobre sua real capacidade de decisão. Já Hugo Motta, segundo interlocutores, foi praticamente afastado dos acordos, que passaram a ser conduzidos pelo Colégio de Líderes. Fontes indicam que Motta resistiu em votar a anistia negociada, o que teria precipitado sua perda de apoio e o risco de ser destituído. Enquanto isso, Alcolumbre enfrenta a pressão do STF e da oposição, com ameaça velada de processos que poderiam abalar sua posição. O cenário revela um Congresso fragmentado, onde as decisões são tomadas longe dos holofotes, com líderes cada vez mais reféns das alianças internas. O desgaste dos dois presidentes é sintoma de uma crise institucional mais profunda, em que acordos são fundamentais para garantir o funcionamento do legislativo, mas também expõe a fragilidade dos que ocupam o comando. A disputa por poder continua intensa, e as próximas semanas serão decisivas para o futuro da presidência do Congresso. O cenário vivido ontem em Brasília não é novidade para quem acompanha a política nacional há décadas. Das casas legislativas e a confusão provocada pela disputa entre Alcolumbre, Hugo Motta, o STF e as lideranças partidárias refletem a dificuldade crônica do Congresso em se organizar diante das pressões externas e internas. O que chama a atenção, porém, é o evidente desgaste dos protagonistas, que já não conseguem controlar seus próprios plenários. Alcolumbre, ao recusar pautar o impeachment, mesmo diante de 81 assinaturas, demonstra a contradição de sua posição. Ele próprio faz parte do sistema que critica, mas teme os desdobramentos jurídicos e políticos que um processo desses traria. Motta, por sua vez, vive o drama de um presidente que perdeu força política e se tornou peça decorativa, enquanto o Colégio de Líderes assume as rédeas do legislativo. Essa é uma cena repetida na história recente do país, onde acordos informais são o combustível que move Brasília. O mais preocupante é o recado dado pelo STF, com ameaças explícitas a parlamentares, revelando um quadro de tensão que ultrapassa o normal. A governabilidade no Brasil se mantém precária, e o risco de novas turbulências no Congresso é real. Ainda assim, a política é feita desse jogo sujo e complexo, onde cada movimento pode alterar a composição do poder e reconfigurar alianças. A verdade é que Brasília segue sendo um campo minado, e os próximos capítulos prometem muita instabilidade.